Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no ênfase. Momento muito precioso, muito legal para a gente conhecer trajetória, para a gente conhecer um pouco da história, formas de estudar. E hoje eu estou aqui com um convidado super especial que é o Paulo Máximo. Paulo é juiz federal no TRF da Sexta Região, mas ele que vai contar a história dele, vai contar como é que foi a trajetória, como é que foi ali o percurso dele nesse mundo, nesse universo de concurso público. Não esqueça de pegar já o seu papel, pega a caneta, a lapiseira, pega alguma coisa e já vai anotando. Por quê? Nas entrevistas você vai se inspirar e vai ver aquilo que eventualmente deu certo, não deu tão certo, e você vai poder adaptar para a sua própria vida, para a sua realidade, para os seus estudos. Então, vai ser muito proveitoso. Anota tudo e vamos lá. Paulo, cara, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Vai ser um prazer estar aqui batendo esse papo contigo. E eu vou passar a bola já para você, pedindo para você se apresentar e já começar a compartilhar aqui a tua história, né? Desde quando você começou a fazer direito até a sua aprovação, como é que foi aí o teu caminho no mundo de concurso público? Muito obrigado. Então, João, obrigado pela oportunidade. Bem, eu acho que eu sou um pouco exceção que as pessoas fazem hoje em dia, né? Porque eu, na faculdade, eu nunca quis concurso. Então, aqui é a primeira coisa, eu nunca pensei em concurso. Eu comecei a estagiar desde o segundo período em escritório de advocacia, escritório pequeno, escritório grande, e antes mesmo de formar, eu tinha feito um concurso para o Instituto Rio Branco, só explicando, meu segundo grau foi um segundo grau binacional, então Brasil e Itália. Então, para utilizar a questão da língua, eu busquei analisar sem muito conhecimento, fui atrás, fui fazer a prova do Rio Branco. Mas, fora isso, eu fui para o AB, né, fazer o AB, logo depois que formei, consegui passar de primeira no AB. Logo depois da OAB, eu fiz também um concurso da Caixa, para advogado da Caixa. E esse concurso do advogado da Caixa, ele foi interessante no seguinte sentido: eu não tinha pretensão nenhuma de passar, eu fiz exatamente em razão da, da que eu já tinha feito a OAB, e eu consegui ser aprovado no concurso da Caixa, mas estava muito lá atrás, não tinha como ser chamado. Mas isso foi interessante porque isso me valeu uma pontuação, aquele pontinho, aquele meio pontinho lá no concurso da Magistratura Federal, que, como você mesmo comentou, eu sou do 14º concurso do TRF1, e esse concurso da Caixa, ele me deu aquele meio pontinho que faz a diferença no TRF1, que era muito grande, entre Ipatinga, Minas Gerais, e Tabatinga, que era no interior do Amazonas. Foi exatamente esse meio ponto que fez com que eu conseguisse tomar posse em Belém do Pará. Enfim, aí logo depois de ser aprovado no AB, comecei a advogar e aí já estava namorando com a minha atual esposa e teve aquela questão, e aí, o que nós vamos fazer? Se a gente compra uma bicicleta, a gente casa, e, e a ideia foi casar. Então, eu comecei a estudar para concurso exatamente depois dos 3 anos de experiência jurídica na advocacia. E eu comecei a fazer concurso para a prova da AGU, que era a prova que estava começando, a primeira prova depois que eu comecei a falar que eu ia estudar. Pois bem, obviamente não fui bem, que tinha pouco tempo de estudo, e aí veio aquela resolução do CNJ em 2009, que a primeiro concurso foi do TRF5. Aí eu falei, cara, vou fazer essa prova. Aí eu estava, assim, no início dos estudos, advogando, eu acordava às 7 horas da manhã, ia para o escritório, saía do escritório 6h30, ia para o cursinho, que era um cursinho que nem tem mais em Belo Horizonte, que era o CEAJUF, e ficava no cursinho até 10h30, pegava minha esposa na faculdade dela e ia para casa, para chegar em casa às 11 horas, 11h30, para estudar até 3 horas da manhã. Então, esse era o batidão. E aí eu fiz esse concurso lá no TRF5 e eu tirei 52 na prova. E um colega meu, que tinha 10 anos, estava estudando para magistratura, ele tirou 54. Aí eu falei, uai, acho que talvez aqui seja onde eu vou começar a estudar. E aí foi. Então, comecei, aí eu saí do escritório, pedi para sair, falei assim, não,
não tem como conciliar, eu não vou conseguir viver estudando até 3 horas da manhã para estar acordado 7 horas da manhã. Não tem como. E aí, comecei a advogar meio que ad hoc, né? E aí veio TRF1, eu tirei 56. Aí falou, ai, tá melhorando, porque esse colega meu tirou 58 e quase foi aprovado para a segunda fase. Aí eu fui para o TRF2, e aí foi um dos maiores sustos que eu tomei na minha vida. Eu não tenho muita sorte no TRF2, que a prova que eu fiz no TRF2 eu tirei 47. Aí cai o mundo, né? Que você fala assim, pô, fiquei burro, não consigo estudar mais nada, o que que aconteceu e tal. Aí, é claro que a gente sabe que em concurso público a reprovação é a regra. Então, e uma coisa que nessa vida de concurseiro a gente tem que ter, aprender, senão não vai conseguir, é tentar superar as frustrações das reprovações, né? Aí eu fui para o TRF3, e no TRF3, salvo engano, eu tirei 63 na primeira fase. E eu já achava até que eu estava aprovado, já que para a segunda fase, e fiz matrícula para curso de sentença e tudo mais. E aí fiquei por um ponto para a segunda fase. E é engraçado que quando a gente está estudando, alguém chega e fala assim, não, eu fiquei por um ponto, por 2 pontos, aí você tende a tendência inicial é você falar assim, isso é mentira, o cara foi mal e tá achando que foi. E fica falando isso por quase, não sei o quê. Mas essa aí depois, nessa minha realidade de concurseiro, eu consegui fazer isso várias vezes. Então, eu fiquei por um ponto no TRF3. No TRF4, eu fui aprovado para a segunda fase. E aí, só que eu fui reprovado na prova de sentença. Aí eu fui reprovado na prova de sentença no TRF4. E aí deu uma limpa, uma pausa nos concursos federais. E como eu estava estudando para juiz federal, essa era a minha meta, aí começa a bater aquele segundo desespero, né? Falei, pô, acabaram os concursos, e agora? O que é que eu vou fazer? Aí comecei a fazer concurso para magistratura estadual. Então, ao invés de estudar 16 matérias, né, que são as matérias da magistratura federal, eu passei a estudar 20 matérias que eram de toda a magistratura. Aí eu fui fazendo prova de São Paulo, fiz prova no Rio. Aí no Rio eu fui bem, eu fui para a segunda fase no Rio. Segunda fase no Rio, fiquei por 2 pontos no TJ de Pernambuco, fiquei por 3 pontos no TJ DFT. Aí eu passei no TJ do Piauí, passei no TJ do Mato Grosso do Sul, e fui fazendo prova. E nessa aí começaram os federais também de novo. Aí no TRF5 eu fiquei por 3 pontos, no TRF1 eu fui aprovado para a segunda fase. E aí começa aquela bagunça, que você tem segunda fase, primeira fase. Por exemplo, no TJ de Goiânia, de Goiás, essa eu tinha que guardar essa prova, eu não fiz de raiva, porque eu tirei 89 na Eu tirei 89 na prova e eles anularam a prova porque um dos prédios acabou a luz. Eu fiquei revoltado. Nossa. Pô, 89, eu nunca tinha feito isso no curso da minha vida, 89. Aí, enfim, então, aí anularam, só que quando veio a outra prova, eu já estava na prova oral do TRF1. Então, aí TRF3 também, eu passei para a segunda fase, só que assim que eu passei na prova oral do TRF1, e o TRF1 não tem um histórico de reprovação na prova oral, meu foco foi prova oral. Então, aí eu fui fazer curso de fonoaudiólogo e tudo mais para a prova oral, estudando focado na prova oral. Nos concursos que eu estava inscrito, fui fazer todas as fases, mas eu não fiz mais inscrições para novos concursos, porque o meu foco era aqui. E aí, graças a Deus, eu fui aprovado no TRF1. Então, eu posso falar que eu fui aprovado, além desse concurso da Caixa, o concurso para magistratura federal, eu fui aprovado em um concurso, e é o que me basta, né? Só precisava desse um. É. Eu fui aprovado exatamente no TRF1, que eu não tinha. Quando você faz para uma magistratura federal, você não tem muita esperança de. Eu, pelo menos, não tinha, eu queria algum. E aí eu dei essa sorte, ou de Deus, que aí quem acredita, quem vai, né? De passar na região onde estava Minas Gerais, né? Que foi a primeira região que ia de Minas até Roraima.
E esse meio pontinho que eu falei lá do concurso da Caixa que fez eu conseguir tomar posse em Belém do Pará. Então, eu tomei posse na 10ª Vara Federal de Belém do Pará, que era um juizado especial, só com 23 mil processos de tramitação ajustada. E aí, fiquei um tempo na 10ª Vara, foi criada a nova vara, a 11ª, e eu fui para o exercício da titularidade na 11ª Vara, vim para Minas Gerais como substituto na subseção de Teófilo Otoni, e aqui é uma peculiaridade que tinha no TRF1, que isso aí foi cerca de um ano e meio. Aí, quando estava terminando, em dezembro, surgiu o concurso para promoção. Então, eu promovi antes de me vitaliciar. Eu promovi, então, um final em Castanhal, que fica a 70 quilômetros de Belém. Então, era a região metropolitana de Belém. Então, eu conseguia morar em Belém e, e trabalhar em Castanhal, e voltava todo dia. E aí eu fiquei um ano em Castanhal e logo veio uma remoção para que surgiu uma vaga na turma recursal de Belém. E aí, como todo mundo que estava na minha frente tinha acabado de remover, eu acho que ninguém quis, e não tinha como ajuda de curso, essas coisas, porque era dentro de um ano, dentro desse período, aí ninguém que estava na minha frente quis Belém. Então, eu consegui remover para Belém, fiquei 7 anos na turma recursal, e nesse meio tempo que eu estava em Belém, lá tem a Universidade Federal do Pará, né? Na verdade, eu titularizei em Castanhal por causa da UFPA, que aí eu fiz o mestrado em Direitos Humanos, né? Mestrado em Direito com ênfase em Direitos Humanos. Aí eu pego a parte de Direitos Humanos Internacional e Direito Constitucional também. Fiz o mestrado lá. Lá eu ministrei, fui professor na Estácio, né? Na Estácio de lá fui professor de Direito Constitucional, Direito Internacional. E aí teve a oportunidade, na época da pandemia e tudo mais, a UFMG, eu tinha acabado de fazer um mestrado, defendido, e aí, com a questão da pandemia, a UFMG abriu concurso para o doutorado, mas para o processo seletivo, mas de forma virtual. E como foi feito de forma virtual, eu falei assim, eu acho que eu consigo fazer os créditos de forma virtual. Aí prestei o processo seletivo e fui aprovado com doutorado na UFMG. Aí consegui cumprir os créditos e agora, em 2023, veio a remoção e aí eu vim para o TRF6. O TRF6 foi criado e os juízes do TRF1 têm trânsito no TRF6. Como eu sou da região, né? Sou de Minas, aí vim para Montes Claros, onde eu estou agora na 2ª Vara Federal, da subseção judiciária de Montes Claros. Aqui também estão aguardando doutorado e estou dando aula com ênfase e também dando aula em faculdade aqui no FUNORTE. Muito legal, muito legal. Esse período que você levou você terminou a faculdade, eu estou olhando aqui para lado porque eu estou anotando, né? Você terminou a faculdade, você advogou uns 3 anos, até que então você resolveu se dedicar mesmo para concurso e em algum momento você saiu do escritório, né? Do momento em que você se formou até passar no TRF1, foi aproximadamente quanto tempo? Então, eu formei em 2005. Eu formei em 2005. Eu comecei, e eu fui aprovado, tomei posse no dia 22 de fevereiro de 2013. Eu comecei a fazer prova em 2000, a da AGU foi em 2008, mas estudar mesmo, assim, por sim, foi de dezembro de 2008 para frente. Isso que eu saí do escritório, que eu me dediquei exclusivamente para o estudo mesmo, foi a partir de outubro de 2009. Então, e esse concurso que eu fui aprovado, ele é um concurso que ele começou em 2011, porque atualmente os desembargadores eles dependendo, eles conseguem ficar com prejuízo da jurisdição na época de concurso. Tem adicional e tudo mais, mas não tinha isso. Então, e o TRF1 é gigante, né? É, Então, você retirar um desembargador
Imagina se a gente, já é difícil, imagina três desembargadores e dois juízes e tudo mais. Então, era um concurso que começou, a prova foi, salvo engano, no segundo semestre de 2011, e eu só fui, a posse mesmo, só foi em fevereiro de 2013. É um concurso que demorou muito, muito mesmo. Tá, entendi. Então, assim, entre 2005 e 2008, 2008, 2009, você advogou um período, começou a estudar, mas ainda não num ritmo super intenso, né? Até É, que em 2009, outubro de 2009, você começa a estudar de forma intensa. E a primeira fase do TF1, então, foi em 2011, ou seja, você estudou 2 anos intensamente até chegar na prova oral e passar, mas mais ou menos 2 anos, que é bem longo mesmo, né? Impressionante, é. né? Normalmente você leva ali alguns meses, um pouco menos de um ano no total, né? Considerando tudo. No teu caso foi 2 anos. Tá, legal, bacana. E você chegou, curiosidade agora, você chegou a anotar quantos concursos você fez e não passou? Então, eu estava fazendo essas contas do dia, eu acho que deram mais de 20, porque eu fazia, como eu falei, eu fiz juiz estadual, juiz federal, então deram mais de 20. Porque eu não. Foi Minas, foram 2 vezes, São Paulo 2 vezes, uma no Rio, é muito, É uma no muita Rio, coisa. muita coisa. Eu não fui Bahia, não fui nos estados do Norte, Paraná eu fui 2 vezes, eu não fui no Rio Grande do Sul, que coincidia com a segunda fase de outro, Santa Catarina também não fui, e Mato Grosso, o resto foi tudo. Fui muitos, muitos estados mesmo. Muito estado, é muito legal, muito legal. Quer dizer, você falou uma frase aqui que eu anotei, né? Reprovação é a regra, né? Tem de superar as frustrações. Cara, em termos assim, pegando esse ponto assim, você já era casado, né, pelo que você falou? Não, Ah, não, não era só casado? casei depois que eu fui aprovado. Ah, Eu tomei tá. posse em fevereiro de 2013 e casei em novembro de 2013. Ah, entendi. Porque teve uma hora que você falou assim, que você saiu do trabalho, ia pro cursinho e pegava a sua esposa. Aí quando você falou pegava minha esposa, eu achei que você Ah, já não, que era porque namorado da futura esposa, né? isso, a gente está há 20 anos junto. Então, Ah, legal, legal, bacana. E, cara, como é que foi assim lidar com esse tempo, assim, em termos emocionalmente falando, assim, saber lidar? Você falou assim, tem que superar as frustrações. Como é que você lidava com isso? Como é que você superava essas frustrações? Como é que foi pra você? a primeira coisa, eu acho que é o apoio de quem está próximo de você. Porque meus pais, minha esposa, que na época era namorada, minha sogra, eles sempre me apoiaram. E a segunda coisa é ter, como minha esposa fala que eu sou muito teimoso, mas eu falo que eu não sou teimoso, eu sou determinado, entendeu? Eu falei, cara, eu vou ser aprovado nisso e vamos. É óbvio que tem dia que você não vai conseguir render aquilo que você rende. Tem dia que você vai ficar triste. Uma coisa que é bom de se fazer é tentar não se comparar com os outros, porque cada um tem uma história, cada um tem uma dificuldade, quem tem uma facilidade. Então, essa ideia de essa tentativa, isso é muito ruim para a gente. Tipo assim, quem tem gente que fica assim, cara, inveja branca ou coisa do tipo. Ah, fulano passou e tudo mais. Então, não é bem assim. Cada um vai ter uma sua história, cada um tem uma prova que vai cair aquele negócio que você acabou de estudar, que você teve a sorte de estudar. Ou, igual eu falei para vocês, na minha melhor prova, a prova foi anulada. Acontece. Então, respirar fundo, acreditar que eu costumo falar também que concurso não é corrida de 100 metros rasos, é maratona. Então, é um caminho longo. Você tem que entender isso, internalizar isso, que essa persistência ela é necessária. E a pressão do tempo, se você tem, porque tem gente que acha assim, ó, vou parar, vou ficar 2 anos estudando. Se eu não passar, eu volto a trabalhar. Esse tipo de pressão, ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Acho que as coisas acontecem a seu tempo. Então, por exemplo, você pode ter, uma pessoa vai ter uma dificuldade em uma determinada matéria de compreender aquilo. E isso pode ser algo que cai num concurso. E você, se você não tiver a calma,
você não colocar se você colocar essa pressão, isso vai ser sempre prejudicial. Então, a ideia é respira, vai até onde você consegue. Então, hoje está difícil demais para ficar estudando doutrina. Então eu vou pegar a súmula para ler, vou ler informativo. Ou, hoje isso aqui está chato, então eu vou ver uma videoaula aqui, calma, que tentar mudar o paradigma, você vai estudar, mas sempre andando devagar e sempre. Eu acho que isso foi essencial, sabe? Muito bom. Eu fui notando aqui. Mas é de fato bem complicado essa questão da ação. É, é. Mas você falou algumas coisas importantes, assim, que eu fui notando aqui, no geral, né? Ter uma rede de apoio, né? Foi a forma como eu anotei aqui. Quer dizer, um Sim, conjunto de pessoas ali, você falou seus pais, sua namorada, futura esposa, sua sogra, enfim, todo mundo te apoiando. Você tá sozinho numa jornada é muito pesado. Você isso. tem que ali, apesar da gente dizer que o estudo ele é solitário, porque você estuda sozinho, né? Não é Sim, alguém que estuda e o conhecimento da pessoa vai para sua cabeça. Então é uma atividade solitária nesse sentido. isso. Mas é um solitário que você tem que estar bem cercado de pessoas que vão te ajudar, né, cara? Porque senão você não consegue sobreviver. Ninguém, a gente nós somos seres sociais, né? A gente precisa de gente, né? E Né? ela é solitária no seguinte sentido: tem gente que nunca vai entender que, eu não fui no casamento de um amigo porque era dia de prova, eu estava na véspera da prova. A pessoa nunca vai entender isso, sabe? Nunca. Mas, por outro lado, você ter apoio, igual meu irmão também, apoio nas pessoas, que eles vão. Porque sempre vai ter infelizmente, sempre vai ter aquela que vai querer jogar para baixo. Se jogar para baixo, vai ter um tanto. Então, por exemplo, eu fazia concurso só para magistratura. Eu não fazia concurso para analista, porque não é pelo cargo, para focar naquele concurso, certo? E aí sempre vai ter você está mirando muito alto, você tinha que fazer para analista. E é a pessoa que está do seu lado também, sabe? Só que É, aí se você não tem essas pessoas que te apoiam, se você não se firma nisso, e se você não acredita em você também, que tem isso também, a gente tem que acreditar na gente, no potencial da gente. Você vai se abalar, tá? Então, em momento algum, sofri pressão dos meus pais ou da minha namorada, minha esposa, no tipo, você não vai fazer nada, ou você não passa nisso. E isso é essencial. Esse apoio, isso você se firmar nisso é muito importante. é. Muito bom. E aí você falou também de determinação, né? Que é bem interessante isso, né? Porque você pode estar. Você pode. A Siri aqui do meu celular ligou sozinha. Você Normal. pode. É, você pode falar essa questão da determinação de várias formas diferentes. Eu me lembro que teve uma colega sua, né? Ela é do TRF1, se eu não me engano. É, e ela falando que o que sustentou foi a convicção dela. Ela tinha convicção. Quer dizer, é a mesma coisa que você falou, uma linguagem um pouco diferente, um termo diferente, mas no final é a pessoa que tem que ter uma convicção, ela tem que ser determinada naquilo, né? E aí, para quem está do lado de fora, essa determinação ela pode se confundir com uma obstinação, né? Uma teimosia. Mas só você, só a pessoa que vai saber, né? E aí você falou de não se comparar, que é fundamental. Acreditar, né? É uma maratona, não é um sprint, não é uma corrida curta. E devagar e sempre, né? Que é a questão de ter paciência, né? Assim, vai ter dias, vai ter altos e baixos, enfim. Legal. Vamos dar aqui um pouquinho o foco para perguntar sobre a sua forma de estudar. Como é que foi, cara? Assim, eu imagino, né? Eu não te perguntei isso antes, né? Mas eu imagino que nesses anos, você deve ter mudado métodos de estudo, começou de um jeito, terminou de outro, foi fazendo variações. Dá uma visão geral, assim, daquilo que você tentou, que deu certo, que você tentou e que não deu certo, né? Aquilo que. E eu vou até além. Vou estender a pergunta para você já ir pensando nisso, que é o seguinte. Eu sempre falo que método de estudo é uma coisa muito individual, né? Porque o que pode funcionar para um pode não funcionar para outro. Mas, ainda que isso seja verdade, tem algumas coisas que a gente sabe que sempre dá errado, né? Tem algumas coisas que a gente sabe que sempre dá errado, não importa quem seja, e tem algumas coisas que sempre dão certo.
Então, se você puder falar um pouco da tua experiência pessoal e daquilo que você sabe que deu certo para a maioria das pessoas ou deu errado para a maioria das pessoas. Não, eu comecei estudando, eu fazia o quê? Eu fazia o meu material. Isso eu sempre fiz. Fazer o meu material, porque eu vou estudar o meu material. Isso. Aí, só que eu comecei estudando de forma errada no seguinte sentido. Eu quis esgotar um ou dois temas. Então, eu comecei estudando assim, ó, de manhã eu estudo civil, de tarde eu estudo penal. Fui civil e penal. E eu falei assim, não, quando eu acabar civil e penal, aí eu passo para outra matéria, certo? Então, e por que que isso deu errado? Primeira coisa, quando eu terminei a parte geral de direito civil, todinho, no meu computador, no meu notebook, eu terminei a parte geral de civil e terminei a parte, já estava terminando a parte geral de direito penal. Caiu, eu estudava lá no, a gente chamava carinhosamente de calabouço, lá no CEAJUF, que era a sala de estudo, que não tinha nem janela nem nada, era só para você estudar, certo? E aí caiu o Vadmec no livro, no meu notebook, quebrou o notebook, eu perdi tudo que eu fiz. Tudo, tudo, tudo. Então, eu estava com o material de direito civil quase todo pronto, o material de penal na parte geral, todo. Direito civil não era nem parte geral, já tinha passado para a parte especial. Direito penal, a parte geral toda, direito civil, lá na frente eu perdi tudo. Então, dois erros que eu fiz que eu não repito. Primeira coisa, não ter backup das coisas que eu faço. Então, hoje, meus negócios são todos na nuvem. Que aí eu consigo mexer e já salva na nuvem, porque eu nunca, não vou ter esse problema mais. E o segundo foi tentar focar só em duas matérias. Por quê? Porque quando veio a prova, eu fui muito bem nas duas matérias que eu estava estudando, naquilo que eu estava estudando, eu fui muito bem, só que são várias disciplinas. E aí, eu não fui bem nas outras, certo? Não fui tão bem nas outras. Então, eu estava bem nas aulas, mas eu não fui bem nas outras. Então, a primeira coisa que eu fiz foi que, o que que eu tenho que fazer? Então, eu já tinha perdido tudo, tive que comprar um outro notebook. O que que eu vou fazer? Eu peguei a prova, essa primeira prova, TRF1, TRF5, perdão, e aí eu dividi a prova. Falei, quantas questões caem de constitucional, quantas questões caem de administrativo, quantas questões caem... E fiz essa estatística por mim mesmo, naquela prova. Porque aquela era a primeira prova pós Resolução 75. E aí eu vi, no bloco 1 caía mais constitucional, no bloco 2 caía mais administrativo, no bloco 3 caía mais tributário. Então, eu comecei a fazer assim, peguei um Excel, aí coloquei, na parte da manhã, eu vou estudar segunda, constitucional, terça, administrativo, quarta, tributário, quinta, constitucional, sexta, administrativo, sábado, tributário. Eu não estudava, aí eu comecei a fazer essas matérias que caem mais, eu estudava só na parte da manhã. Na parte da tarde, aí eu falei, quais são as outras matérias, como é que está a divisão? Aí vinha internacional, penal, civil, processo civil, aí eu colocava. A parte da tarde, deram acho que 6 matérias, 6 disciplinas. Aí eu coloquei as 6 disciplinas de forma alternada. E à noite, eu coloquei aquelas que caíam menos. Então, caía, que na época, né, econômico, consumidor e tinha alguma outra também. Tinha umas 4, financeiro, caía pouco, caía dentro de tributário, mas era financeiro. Então, aí eu fiz desta forma. Então, aquilo que caía mais, eu estudava mais. Aquilo que caía mais ou menos, eu estudava mais ou menos. E aquilo que caía pouco, eu estudava pouco. E fui fazendo e sempre fazendo meu material. Via as aulas, né, do cursinho e fazia o meu próprio material. E fui fazendo assim. E o meu material, um colega meu lá do Calabouço, ele falava, Paulo, você tem que estudar para passar no concurso, você não tem que estudar para passar né, para fazer doutrina e tudo mais. Por quê? Porque eu duvido muito das coisas, sabe? Eu sou bem cético. Então, por exemplo, eu peguei o livro do Gilmar Mendes. Aí comecei a estudar no livro do Gilmar Mendes, eu não concordava, eu achava que esse negócio estava estranho.
Aí eu ia no livro do outro doutrinador. Então, no final das contas, o meu material, ele não tinha menos de três doutrinadores. Então, eu pegava lei seca, pegava e sempre jurisprudência, eu colocava tudo. E tanto que quando eu comecei a dar aula, eu comecei a dar aula com base no meu material, porque o meu material estava todo pronto. Então, aí eu só adicionava coisas no meu material. Aí eu até brinquei, falei assim, olha, realmente, eu estava estudando para magistratura, mas esse material me salva em qualquer disciplina que eu tenho que dar aula, eu vou ter um norte aqui nesse material. E fui fazendo assim. E aí, toda vez que vinha uma outra prova, aí eu começava a analisar a prova com base nisso. E aí, quando eu comecei a passar para a segunda fase, eu falei assim, cara, eu tenho que estudar processo penal e processo civil de um jeito, mas ele tem que ir para amanhã. Não é só pela segunda etapa, pela primeira etapa, mas pela segunda também. E aí foi aquela questão de que eu estou estudando não é para uma fase, eu estou estudando para um concurso. E o fato, então, por exemplo, não sou de ficar lendo sinopse, não era de ficar lendo sinopse só lei seca, porque caía mais lei seca. Então, eu sempre tentei estudar para o concurso como um todo. Ah, como que isso aqui cairia na segunda fase? Ah, como que isso aqui seria na sentença? E comecei a fazer isso. Então, a partir do momento também que eu comecei a ser aprovado para a segunda fase, eu comecei a fazer, eu pegava um dia desses, né? Então, aí ficaria, normalmente era no sábado, e comecei a fazer curso de sentença e de questões abertas. E é um negócio que eu não sei como é que está hoje, né? Mas na minha época o pessoal já gostava muito de computador e pouco de escrever manuscrito. E Exatamente. eu falei, cara, aí eu fazia sentença, manuscrito, no tempo como se eu estivesse fazendo uma prova mesmo. Aí fazia manuscrito no mais, porque quando eu dou aula de sentença, eu costumo brincar com o pessoal que fala assim, olha, imagina que é um velho que está lendo essa sentença, que tem não sei quantas milhões de sentença para ler. Então, faça uma letra bonita, porque o cara, ele não vai fazer esforço para ler sua sentença. Se ele não entendeu, o problema não é dele, o problema é seu. Então, para isso, você tem que melhorar a sua letra, você tem que ter prática escrevendo, né? E fui fazendo isso. Então, eu comecei a fazer as questões abertas, comecei a fazer prova de sentença. Uma semana era sentença civil, outra semana era sentença penal e as questões dissertativas. Então, eu ia fazendo isso, conciliando com os estudos. E até aí foi a segunda grande alteração que eu fiz foi exatamente isso, inserir as matérias que poderiam cair na segunda fase para eu estudar mais também. Então, Tá, acabou eu consegui, dessa forma, conciliar tudo. legal. Interessante, você falou, fui anotando aqui, mas pegando aqui de trás para frente, você falou sobre a questão da escrita, né? A gente escreve muito pouco na mão, na prática, né? E eu falo isso para os alunos, assim, na EMERGE, na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, eu já corrigi muita questão escrita, né? Porque eu dava muita aula lá, e aí o pessoal me pedia para corrigir. E eu pegava, Paulo, às vezes assim, chegava um envelope para eu corrigir com 50 provas, né? 50 provas, 60 provas, né? Cara, e eu corrigia com zelo, mas a verdade é, depois da 10ª que você está corrigindo, você já começa a ficar cansado, a vista já está embaralhada, aí você para, volta, não sei o quê. Cara, e é muito verdade isso, assim, você pegar uma prova que ela pode estar boa, mas a letra é péssima, ou tá arriscada, a coisa tá zoada, a letra tá horrorosa. Cara, você lê, você não entendeu, você até tenta de novo, não entendeu, cara, você vai embora, você segue a leitura. Só que aí no meio do caminho a pessoa pode ficar prejudicada, né? Então isso é muito real. A pessoa tem de treinar a escrita, escrever com uma qualidade mínima, as letras corretas, né? Assim, tudo bem escrito para poder a pessoa que vai ler conseguir ler, né? Muito legal. E aí vou te fazer uma pergunta. Nesse período, antes de você de você fazer esse ajuste, já pensando na segunda fase, né? Que você inseriu outras matérias, enfim, e depois começou a fazer muito treinamento de sentença de questão discursiva. Mas antes disso ainda, você
Você me deu aqui a sua divisão que eu achei muito interessante, né? Manhã, 3 matérias, tardes, né? As matérias de nível, assim, de incidência média, né? E à noite as de baixa incidência. Achei legal isso. Mas na prática, você deu uma pista, né? De que você lia livro, estudava vários autores, enfim. Mas você tinha alguma rotina, por exemplo, de fazer questões? Ou você separava algum momento para ler lei seca de forma específica, ou lia lei seca junto com o estudo doutrinário? Como é que era na prática, ali, em termos de conteúdo, propriamente dito? Eu não uma das exceções da forma de estudo é exatamente porque eu não ficava o tempo lendo só lei seca. Então, quando eu ia estudar constitucional, eu pegava a Constituição, eu pegava aquele tema e no meu material eu colocava o artigo da lei seca e já vinha com as questões doutrinárias e também da jurisprudência. Por exemplo, eu fiz um concurso para a DPU uma vez e foi mais ou menos na época e que tinha direito à educação. Caramba, eu nunca estudei isso na minha vida. Aí eu fui pegar a Constituição e o Supremo, porque aquilo ali, para mim, é uma fonte assim, excepcional. Aí eu peguei a parte de educação e aí eu comecei a ler o artigo 198, aí li o artigo, aí vi os julgados. Li o artigo, vi os julgados. E isso eu fiz quase na véspera da prova. Pô, mas veio, eles nem tiraram da ordem. Só vieram julgar, tum, 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 tum. Eu, eu tirei total em direito à educação. Eu falei, gente, o cara que vai ler essa prova, eu sempre fico pensando, o cara que vai ler essa prova, achei esse cara expert em direito à educação. Não, eu li Constituição e Supremo. Eu sei que aquilo ali cai muito, sabe? É, Essas coisas, era Sebrasp, né? SESP. Então eu sei que eles iam cobrar aquilo ali. Ou eles vão cobrar lei seca, ou eles vão cobrar jurisprudência, porque doutrina eles não vão cobrar. Aqui eles não vão cobrar. E fui vendo aqui, exatamente. consegui, e consegui bem em direito à educação. E aí, uma fonte de estudo que eu sempre tive muito foi exatamente jurisprudência. Então, eu parava um dia, domingo. Domingo não, depois do almoço eu não estudava. Mas antes do almoço, até me acordava umas 7, até dar umas 11 mais ou menos, eu pegava, lia os informativos. Então, eu pegava o informativo no Word, e que agora o informativo, até isso o informativo está ajudando, né? O informativo agora, ele fala a tese, ele já destaca a tese que foi feita, ele já destaca tudo. Antes, o informativo tinha disso, não, era o texto lá, e o pior é quando vinha o texto do STF, então, com devido respeito, era horrível o informativo, porque vinha 10 páginas, aí no final falou assim, o ministro pediu visto, o julgamento está suspenso. Eu falei, pô, tanto que o informativo da STF eu lia de trás para frente. Eu lia, pediu vista, eu já não li. Pediu vista, eu já não li. Ou está suspenso, eu já não li. Aí aquele ali, então, foi decidido. Eu falei, beleza. Aí eu li aquele julgado. Aí eu marcava o que, que eu achava que era importante, copiava e colocava num documento específico. Aí eu fazia um documento só de formativos da STF. Aí eu dividia esse documento por disciplina. Então, aqui está falando de constitucional, aí eu copiava e colava aquele julgado. Para quê? Porque aí, nos domingos, eu tinha essa rotina de ler informativa, STF, STJ, né? E nas vésperas de prova, aí eu ficava lendo, na véspera mesmo da prova. A prova era domingo, então sábado eu só lia súmula e informativo. Súmula, informativo e tipo, uma coisa ou outra que eu ia rever no meu caderno, mas era mais isso mesmo, porque a tendência de cair esses litros, principalmente súmula, era muito grande do STJ, né? Porque eu tive a sorte de ter poucas súmulas vinculantes também. Então, as súmulas vinculantes dá para você ver rapidinho. Agora já tem súmula vinculante para danar, então já é mais difícil para os alunos, né? Mas na minha época era mais facinho, então pegava pouquinho, ficava ali pegando essas informações. Questão objetiva, é, aí a gente comprava livro, né? Porque não tinha a facilidade que hoje tem também para ter acesso a questões objetivas. E aí a questão do livro é o seguinte, né? Você fez uma vez, aí você já não. Por mais que você voltasse, você fala assim, eu lembro que é essa aqui. Aí é outra história. Mas eu sempre fiz. E eu no meu material, eu gostava de colocar as questões. Então, fazia a lei seca,
formativos, negócio, e colocava as questões. O que já caiu? Como é que já caiu? Que é basicamente o jeito que eu dou aula também. Eu falo, no que eu falo vai estar a lei, eu vou falar doutrina, vou falar algum julgado, e no final, mas como é que isso cai? Aí Legal, eu fazia isso. Aí legal, né? tentava sempre fazer dessa forma. E você conseguiu fazer material para todas as matérias? Fiz. Agora que eu finalizei matéria, é outra coisa também que eu nem falei. Se você tiver a pretensão de finalizar todo o conteúdo programático do edital, você vai ficar doido. Você não vai conseguir fazer isso, estudar para antes do concurso todo o material. Aí eu finalizei algumas disciplinas, então tem algumas disciplinas que estão todas completas. Outras, aí com o, o conteúdo programático é muito maior, aí eu não consegui finalizar, mas os materiais eu tenho de todas as disciplinas. Legal, legal, legal. O... Gostei disso que você falou, né? O informativo, uma vez por semana, você separava, pelo que eu tô entendendo, você separava ali umas 3, 4 horas para fazer aquela revisão do informativo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você dá aula hoje e você então continua mantendo contato com as provas atuais, né? Você passou em 2011, né? Começou a prova em 2011, né? E você entrou em 2013, né? Enfim. Posse É, 2013. oi? Tomei posse em 2013. 2013, exatamente. Cara, a gente está agora em 2024, né? Então a gente está falando aí um pouco mais de 10 anos. Você sente alguma diferença de como era a prova 10 anos atrás para como é a prova hoje, em termos de conteúdo, de cobrança, assim, de perfil de cobrança? E se sim, como é que é a prova hoje, né, para o pessoal que está estudando? Então, hoje meu foco, que eu estudo as provas mesmo, são constitucional, internacional e aí direitos humanos, né? Uma, Então, dentro desse universo, o que que você dentro de e previdenciário. Então, dentro desse universo, o que eu achei, primeiro, constitucional. Antes, era mais fácil cair aquelas doutrinas mais complicadas, rebuscadas, principalmente parte hermenêutica, um conceito diferente de Constituição. Hoje, a minha percepção é que, em termos de doutrina de constitucional, na primeira fase, essa doutrina ela não é tão rebuscada assim. E fala, não sei o que lá, de Habermas, da Constituição. Na primeira fase, ela tende a não ser desta forma. Então, na primeira fase, a jurisprudência ainda cai muito. Acho que a tendência é cair muito a jurisprudência. Letra, lei seca tem uma incidência também que é importante, mas em constitucional, tipo, há um pouco de doutrina, muita jurisprudência e um pouco de lei seca. Eu acho que a jurisprudência hoje ela é preponderante em direito constitucional. Direito internacional, a tendência que eu estou vendo é que antes cobrava-se o básico e uma ou outra questão dava aquela aprofundada num determinado tempo. E aí, porque e hoje, o que eu consigo identificar é que em internacional começa a se cobrar, por exemplo, julgados da Corte Interamericana ou tratados específicos. Então, em internacional, tá vendo é o contrário. Então, ele pressupõe que você sabe o básico, e aí eles vão te. É óbvio que controle de convencionalidade, a questão do qual o status formal dos tratados internacionais, isso tende a cair uma ou outra questão, mas a tendência está implícita. E eles começam a cobrar um pouco mais de jurisprudência interna, preponderantemente, mas, dependendo da prova, por exemplo, do MPF, Procurador da República, já estão começando a cobrar, e DPU, defensorias, já estão começando a cobrar algumas jurisprudências internacionais da Corte Interamericana. Certo? E agora eu acho que para a magistratura isso também vai se tornar mais claro, seja no exame nacional, que tem direitos humanos, exame nacional, seja nas provas objetivas e subjetivas. Teve no TRF1 uma prova subjetiva, estava perguntando de controle de convencionalidade. Então,
a tendência é isso ter uma incidência maior. Perfeito. E previdenciário? Previdenciário, eu acho que aí vem a questão do previdenciário é que você tem três órgãos jurisprudenciais. É, Por quê? Porque a maioria do previdenciário vai para o Juizado Especial Federal. Então, você tem que saber TNU. E aí, como o acesso a informativo da TNU é complicado, não é a mesma coisa da STJ e da STF, a ideia da TNU é prestar atenção mais em quem? Em súmula da TNU e não propriamente nos julgados, assim, nas súmulas, nas orientações da TNU. Aí STJ e STF tendem a cair também. E tá. a doutrina cai pouco em previdenciário. Aí a questão de previdenciário é muita lei e muita jurisprudência, pouca doutrina. Perfeito, perfeito. É bom para o pessoal ter essa noção. Legal. E você comentou de dois erros, né? Que foi bem no início ali. Um foi ter ficado só em civil e penal durante um período grande e não ter feito backup, né? Que é uma. Cara, eu achei surreal. Cara, eu imagino a dor que você sentiu de material, né? De perder um laptop e também o material. Acho que perder o material doeu até mais do que o laptop, né? É, não, Imagina. na época, como não tinha as nuvens, eu começava a andar só com pendrive, tudo salvava no pendrive, no pendrive. Aí começa a ficar com medo do pendrive Mas é pesado. corromper. Aí você começa a andar com dois pendrives, senão mandar pelo e-mail para ficar com aquele backup. É, é. Mas tem algum outro erro que você identificou, assim, que você aconselharia o pessoal? Como conselho mesmo, olha, gente, evite tal coisa. E aí a pergunta é aberta. Pode ser tanto erro seu, né, que você viu, ou com você, ou com algum colega. Tipo assim, cara, eu tive aqui alguns colegas que fizeram tal erro e demoraram mais para passar, ou foram, enfim. O que que você, tipo assim, agora o conselho é o que não fazer, né? Tá? Que não fazem. A primeira é aquela questão de. Ah, um dos principais erros é o seguinte: você está estudando para concurso, você gosta de todas as matérias. Não existe matéria que você não gosta. Tira esse negócio da sua cabeça, eu não gosto de direito financeiro. Não, você adora direito financeiro. Direito financeiro é a melhor matéria que existe na face da Terra, você tem que estudar direito financeiro. Ah, mas eu não gosto de direito penal. Meu amigo, você está fazendo concurso para magistratura, você está fazendo concurso, você vai pegar penal. Então, você não tem que gostar, é um negócio que você vai trabalhar com isso. Por quê? Tem muita gente que, quando não gosta de uma matéria, não estuda a matéria. Ou estuda pouca matéria porque não gosta. Ah, é só uma matéria. Você não sabe como é que vai. E quando isso é penal, isso é extremamente complicado. Você vai fazer uma sentença penal para a magistratura, certo? Ou, não, vou fazer prova para o MPF, eu não gosto de penal. Cara, que mundo você está? Então, a primeira coisa é, não esqueça esse negócio de não gostar da matéria. A segunda, e da mesma forma, eu adoro essa matéria, então eu vou estudar só essa matéria. Ou vou ficar focando muito nessa matéria, certo? Um outro erro aí isso é um erro que eu tive. Então, antes de começar a estudar para concurso, eu já tinha uma especialização em Direito Internacional, uma especialização em Estudos Diplomáticos. Então, por uma questão, um movimento natural, Direito Internacional, eu estava tranquilo. Mas não existe jogo ganho. Então, tipo assim, eu sou bom de Direito Internacional, então eu vou estudar menos Direito Internacional por causa disso. Qual é o problema disso? O problema que eu tive em relação a isso? Foi que eu errei coisa boba de direito internacional. Por quê? Porque eu não estava dando atenção para direito internacional, que era algo que eu em tese, achava que eu estava bem, mas às vezes cai um negócio na prova que você é de bobeira, né? Então, não deixe de estudar uma matéria porque você acha que você é muito boa nela. Isso aconteceu comigo. Outra coisa, aí no momento da prova, aí eu gosto de sempre dar os meus exemplos, porque eu já fiz cada besteira que eu prefiro dar meus exemplos do que dos outros, né? Eu sempre errei muito gabarito. Na hora de passar o gabarito, eu errei muito. Por exemplo, no TRF4 que eu fui aprovado, eu errei 4 questões. Eu passei errado 4 questões. E Que aí, isso?
Na verdade, o que que eu fazia? Eu fazia tipo um risquinho para depois colorir. E nessa, no risquinho que eu fiz o risquinho errado em 4 questões. E aí eu colori, e é tudo por sensor que corrige, né? Não é uma pessoa que vai corrigir. E nessa do sensor corrigir, ela anulou 2 questões e validou 2 questões. Então, veja, eu cheguei a errar 4 questões. Aí, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer só um pontinho bem pequenininho, para depois eu colorir. Aí eu olhava, é isso mesmo, aí eu ia e coloria. Por quê? Porque aí era uma característica minha. Eu tinha que prestar uma atenção redobrada na hora que eu ia passar o gabarito. E certas coisas a gente tem que ter essa percepção nossa, do nosso perfil. Então, eu tenho esse perfil. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Por exemplo, tem gente que é muito prolixo. E agora eu acho que nem tem, mas a prova de sentença do TRF1, você tinha 120 linhas para fazer a sentença civil, 120 linhas para fazer a sentença penal, com 2 réus. Então, se você fosse prolixo, você não ia conseguir terminar a sentença. E aí são coisas que a gente tem que prestar atenção, igual eu falei, na escrita, prestar atenção da matéria. Então, são erros que eu tive. Eu já errei tempo do crime, TJ de São Paulo. Por quê? Falta de atenção. Sabe? Que eu pensei, isso aqui tá tranquilo, esse aqui. Aí depois, na hora que você pega, fala, não, não é isso aqui, não. Ah, que bobeira. Então, essa falta de atenção, assim, eu já tive muito, né? Fazendo prova, que aí eu tive que pegar, respirar e voltar a fazer com calma. Legal, anotei aqui, muito bom. Fiquei pasmo aqui com por 4 erros. Tudo bem que depois você conseguiu, lá o sensor conseguiu salvar 2, né? Mas, cara, mesmo assim foram 2 erros. Isso poderia ter sido a diferença entre passar e não passar, né? Enfim, literalmente. É, um ponto que você falou, foi o primeiro ponto que você falou, que eu acho e eu falo isso muito pessoal, cuidado com a matéria que você mais gosta. Por 2 motivos. Porque ou você vai estudar só o que você gosta, e todo o resto vai ficar para depois. Ou o contrário, tipo assim, não, essa é a que eu gosto, essa é a que eu sei, eu vou estudar menos. E aí você me deu dos dois lados, né? Tipo assim, né? Você não pode gostar mais de uma ou de outra, você tem que gostar de todas. E aquela que você gosta mais ou que você domina mais, você não pode achar que o jogo tá ganho, né? Não tem jogo ganho. Muito bacana, muito legal. Nesse período, depois que você saiu do trabalho e se dedicou, você conseguia estudar na média quantas horas por dia? Eu sei que você mesmo falou que tinha dias que rendia mais, tinha dias que rendia menos, enfim, é natural. Mas uma média, quanto tempo você estudou? Eu começava a estudar 8 e ia parar normalmente de 8 às 8. De 8 da manhã a 8 da noite. É uma coisa também que eu fiz, que eu comecei a fazer no curso dos estudos, foi que quando eu comecei a estudar, eu parei de fazer qualquer tipo de atividade física. E aí eu comecei a ficar só estudando, não fazia nada. E isso vieram 2 inícios de hérnia, estudando. E aí eu comecei a engordar muito também. Engordei mais de 15 quilos. Aí eu comecei a fazer exercício físico, então, de 6 às 7. Aí tomava um banho e começava a estudar às 8. E esse exercício físico, parece que seu exercício não é só o dia que rende, você estuda diferente. E É, quando você faz o exercício físico e começa a estudar, seu cérebro já está oxigenado. Então, rende mais mesmo, você aprende mais, você consegue absorver mais, sabe? E aí eu estudava de manhã, aí almoçava, deitava uns 20 minutinhos, que também faz toda a diferença. Essa cestinha depois do almoço faz toda a diferença, 15, 20 minutos. E voltava à parte da tarde, lanchava, tomava um banho e estudava à noite até umas 8, 8h30. legal. Interessante, né? Que se você, quando eu perguntei negócio assim, de erros, você não comentou da atividade física, mas agora você comentou. O que não deixa de Sim. ser um erro, né? Porque não, Não, foi um baita de um erro.
não foi um erro em termos de método de estudo, mas em termos de comportamento, né? E, cara, eu gosto muito de ficar estudando sobre neurociência, até por causa da nossa atividade como professor, de poder pegar as técnicas e orientar bem os alunos. E a atividade física, ela cria conexões neurais novas, né? Ela estimula mesmo, né? Então, tem o bem-estar, tem a questão da saúde, tem a questão de você não ganhar tanto peso, enfim, que é uma inflamação do corpo, né? E quando você inflama o corpo, você gera um processo inflamatório de muitas outras coisas, e a sua capacidade cognitiva ela fica prejudicada, né? E a gente tem que falar isso com muito cautela. Eu falo isso com muita cautela porque aqui não é um discurso em relação à estética ou algum prejuízo ou algum preconceito em relação a questões estéticas. Não é isso. É uma questão de saúde. Então, assim, e aí eu aproveito para falar isso com o pessoal, né? Se você está na sua vida com algum desequilíbrio de saúde, isso pode estar afetando a sua capacidade cognitiva mesmo, assim. Não é que a pessoa se torna menos inteligente, é que a capacidade de absorver, a capacidade de memorizar, tudo isso fica prejudicado, né? Então foi um ponto importante que você trouxe para estimular a galera. Galera, não pare de fazer uma atividade física, faça ali, né? Aí eu sempre falo, a OMS indica você fazer pelo menos 3 vezes por semana, 50 minutos por vez, né? No mínimo, né? Então você vai lá, faz uma caminhada, faz uma escada no prédio, vai para uma academia, faz alguma coisa que isso vai ajudar você a passar, né? Muito, muito bom você ter comentado esse assunto, né? Então, assim, de 8 às 20, obviamente com algumas pausas, né? Você imagina, de repente, ali a pausa do almoço, naturalmente, né? De repente, alguma pausa ali no meio de tarde para fazer respirar, enfim. Mas uma carga horária muito boa, muito boa. Cara, a gente vai começar a caminhar aqui para o final e, e eu sempre faço a seguinte pergunta, né? Pergunta não, desafio. Imagina que amanhã a galera, né, está assistindo aqui a entrevista, o pessoal vai abrir o computador, ou vai abrir o caderno, vai começar a estudar. E a primeira coisa que a pessoa vai ver é uma frase sua. Que frase seria essa? Aquela frase, "Só não passa quem desiste." Eu gosto Ficou um pouquinho baixo agora. Só não passa quem desiste, é isso? disso. Só não E passa quem desiste. só não passa quem desiste. Eu gosto dessa. E isso ficava batendo na minha cabeça, nas minhas frustrações, né? Porque Legal. várias pessoas começavam a estudar com a gente, e alguns iam ficando porque desistia, isso não é para mim, e tudo mais, sem julgamento, tá? Claro. E aí me falaram essa frase e eu fiquei com essa frase, só não passa quem desiste. É, é, Bom, muito boa, muito boa, legal. E, é, cara, eu vou deixar você fazer o fechamento aqui. Pode falar direto com a galera, seus, sei lá, conselho, dica, uma palavra direta aí pro pessoal que tá assistindo. Então, inicialmente, creio que a gente falou que foi muito válido e a gente tem que sempre pensar que você está fazendo sua parte. Se você faz a sua parte, então você está estudando, você está fazendo as suas questões, cada um vai ter o seu tempo. Então, como eu falei, não se comparar com os outros, porque o seu tempo é diferente do tempo do outro. Tenha consciência que você está fazendo sua parte e que o seu tempo vai chegar. Então, com calma, dedique-se aos estudos, no tempo que você tem para isso. Então, eu tinha uma oportunidade que outras pessoas não têm, então, às vezes a pessoa já tem filhos, já é casada, mas então, isso não é defeito, isso cada um com o seu tempo vai chegar, vai ser. Igual um colega de concurso meu, ele foi aprovado com 63 anos. Ele foi aprovado no mesmo concurso que o meu. Então, já com 2 filhos, isso- só não passa quem desiste não é uma mensagem ao Léo ou apenas motivacional no sentido vazia. É que você, ao seu tempo, fazendo, acreditando no método, acreditando no processo, acreditando que isso é uma maratona, não é cimento raso, você vai passar.
certo? Legal. Uma hora você vai passar. Muito bom, muito bom. Paulo, mais uma vez, cara, muito obrigado, foi muito rico. Eu sempre vou anotando, eu anotei aqui, cara, quase 4 páginas aqui. Tudo bem que eu vou escrevendo com letra grande aqui para escrever rápido, mas eu anotei aqui 4 páginas, achei muito legal, muito legal. Parabéns aí pela trajetória. Para Obrigado. a família que ficou do teu lado, a tua esposa que aguentou firme lá, né? Esperando lá ansiosamente você passar para poder casar, né? Imagino. Mas ela Exatamente. ficou do teu lado, foi muito bacana. E obrigado mais uma vez, cara. Vou refletir e vou deixar, vou só recapitular, porque eu acho que foi bem marcante. Alguns pontos. Eu anotei aqui 6 pontos que você tinha falado sobre como lidar com a frustração, né? A pessoa na jornada vai ter que lidar com frustração. Então galera, anota aí. Né? Tô repetindo, mas é porque vale a pena. Tenha uma rede de apoio, pessoas que vão te apoiar. Né? Isso significa, né, a gente não falou isso, né, Paulo, que eu vou falar agora. Mas significa, se você tem que ter uma rede de apoio, significa que você tem que se afastar de quem não vai te dar apoio, né? Ou seja, então se afaste daquelas pessoas tóxicas, né, que vão te, né? Então tenha uma rede de apoio, determinação, convicção, obstinação no bom sentido da palavra. Não se compare com ninguém. Acredite que é possível, né? É uma maratona, é uma jornada de longo prazo, não de curto prazo. E devagar e sempre, assim, é não parar, né? Só não passa quem desiste, né? No final do dia é isso. Perfeito. Meu querido, mais uma vez, obrigado, cara. Foi muito bom. Opa, não veio o som. Eu que agradeço. Muito Tá obrigado. bom. Legal, legal. Então, galera, valeu, forte abraço, até a próxima. Tchau, 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 tchau. pessoal.